baterista que eu pegava no pé dele, que quando ele começou a tocar bateria, quando ele era inseguro, e ele orava, né? Deus me usa, me dê graça, me dê. E aí depois que ele ficou fera, eu conversando com ele, eu falei, ó, você orou? Ele nem orava mais, porque ele confiava, ele já sabia como tocar, ele era bom, né? Como baterista. Eu falei assim, ó, aí que tá o problema. No começo que você estava inseguro, você orava, né? Pedia graça, pedia para Deus ajudar. Depois ele ficou seguro, porque ele ficou bom mesmo, musicalmente, ficou bom. Ele nem orava nem mais para E subir o louvor, nem a é assim, adoração. pastor, a gente vê tanta gente, isso acontecer com tantas pessoas. Se você assistir um programa desses de massa, musicais, ou para cantar, ou de música, você vai ouvir muitas pessoas dizendo assim: ah, eu comecei cantando na igreja. É a grande Eu maioria. comecei tocando na igreja. Por quê? Os grandes cantores dos Estados Grandes, Unidos. muitos músicos bons hoje começaram na igreja. Você pega aqui, por exemplo, Elvis Presley, é, tantos de referência mundial começaram cantando música na igreja, né? Então, aquilo que o pastor falou, eles vão se aprimorando, e vão vendo a fama chegando perto, vão vendo os aplausos, vão vendo os elogios. Ó, você toca bem, você canta bem, né? É, você pode ficar rico com isso. Não que seja errado você ser músico e você receber alguma coisa por isso, porque o trabalhador é digno do seu trabalho. Porém, existe um problema. A gente volta sempre lá na questão de Lúcifer, porque Lúcifer ele conhece muito bem música e ele conhece muito bem essa estrutura de ministério musical na igreja. Então, ele sabe aonde ele vai tocar. Onde que ele toca na vida do músico? No orgulho dele. Ele toca A no ego vaidade. dele, na vaidade, no ego. Então, ele começa a receber aplauso, começa a ficar famoso, ele vai, a essência dele vai deixando, ele vai deixando de lado a essência da simplicidade, da adoração, ele vai Talvez deixando. tem músico aí que pensa, sem mim a igreja acaba. E sem mim, cara, de repente o Exatamente, louvor, eu que dirijo o louvor, o pessoal sente a presença com o louvor aqui, adoração. exatamente. Aí o que acontece? Ele começa numa igreja pequenininha ali, tocando, ajudando, né? Fica bom, e ele sabe que o pastor da igreja local vai precisar dele mesmo, porque tem poucos músicos, mas aí aparece outra igreja maior. Ah, não, na outra igreja eu vou ter mais visibilidade, eu vou ter mais apoio. Ele deixa na mão aquela igreja e vai para outra. Só que ele fica migrando de uma igreja para outra, porque na verdade ele está buscando o quê? Mais visibilidade. E esse orgulho na vida do músico é o espírito de músico, né? Esse orgulho na vida do músico, ele vai crescendo cada vez mais até que ele se torna um profissional, ele começa a tocar fora também da igreja, daqui a pouco ele está totalmente fora da igreja. Então ele começou lá, eu vou ser um adorador, Senhor, eu nasci para te adorar. Eu vou tocar só para o Senhor, vou ministrar só para o Senhor. Mas daqui a pouco ele começa a ministrar fora, ele se torna profissional e daqui a pouco ele larga a igreja. Daqui a pouco ele fica famoso. Daqui a pouco ele já perdeu toda a essência dele. Então, muitos músicos hoje que começaram na igreja, infelizmente estão fora, não adoram mais a Deus. Lembrei até de uma cantora e cantor, não vou falar o nome, mas ela tinha uma essência. Então, com um tempinho, mas só falando isso, eu já vi no louvor da igreja, na adoração, pessoas chegaram para mim, pastor, na hora daquele louvor, ou na hora da adoração, fui curada, libertação. Se você tem visto nesses anos todos ministrando louvor, adoração, curas ou libertação, cura física ou cura emocional, se chega para você esses testemunhos. Muitos, muitos testemunhos de várias situações, pastor. Eu lembro de uma especial, eu estava ministrando louvor, estava cantando e ministrando, e entrou na igreja uma pessoa assim, toda suja, já alcoolizada, e ela entrou pelo centro da igreja, eu estava com o microfone na mão e ela ficou lá na frente. E o Espírito Santo me tocou na hora, no meio do louvor. Isso foi na primeira música do louvor. E eu falei para os músicos continuarem ministrando, tocando, que eu precisava fazer alguma coisa. E o Espírito Santo falou assim: olha, vai lá e abraça aquela pessoa. Eu larguei a ministração, fui lá e só abracei.
profetizei sobre a vida daquele homem e só isso. Isso. E o Espírito Santo falou: agora você continua o louvor. Eu continuei o louvor. Essa pessoa entrou na igreja, ficou um pouquinho lá e depois foi embora. Interessante que depois de uns anos, essa pessoa entrou em contato comigo, foi até pelo Facebook, e falou: "Ô, Pastor Marcos, tudo bem?" Não, nem era pastor ainda. Falou: "Ô, Marquinhos, tal, tudo bem? Você não vai lembrar de mim." E realmente eu olhei lá a foto e falei: "Não lembro, né? Não sei nem quem que tá falando." "Ó, você não vai lembrar de mim, mas eu lembro muito bem de você, porque um dia eu entrei na igreja, eu estava dessa forma, e você, no meio do louvor, você largou tudo, você me abraçou. E a partir daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Glória a Deus. E hoje eu sou um pastor." Glória a Deus. Foi um dos testemunhos mais marcantes que eu tive no meio do louvor. Mas aconteceu tanta coisa, pastor, porque Deus habita no meio dos louvores. Cura, então, muitas curas, batismo com o Espírito Santo. A música em si, ela foi criada por Deus, foi criada para louvor do Senhor. Então, a própria música, ela tem dentro dela um poder, né? Aqueles que são, até não falando só de adoração, mas a música ela tem um poder terapêutico. Existem notas musicais que vão acalmar mais a pessoa, outras notas vão deixar ela mais com adrenalina. Então, a música ela tem esse lado sentimental, emocional também. Mas no lado espiritual, é algo que a gente não enxerga. Mas enquanto nós estamos adorando a Deus, muita coisa acontece. Eu lembro do Davi. Davi, o Saul estava lá endemoniado e mandou chamar Davi. E Davi só tocou a sua harpa ali, adorou a Deus. Ele só sabia adorar. Ele não foi lá se apresentar. Ele foi lá adorar a Deus. E quando ele começava a adorar, os espíritos malignos saíam da vida de Saul e ele se acalmava. É isso que acontece no meio dos louvores. É libertação, é cura, né? Porque quando você exalta a Deus, eu volto a falar, no ambiente de adoração, algo tem que acontecer. Se é um ambiente de adoração, algo tem que acontecer. E se não está acontecendo, é porque tem alguma coisa errada. Não tá subindo a adoração, não é uma adoração, é só uma apresentação. Pode até atingir as pessoas emocionalmente, que é o que eu acho que está acontecendo. Talvez a essência da adoração, muitas vezes nos cultos, ela não apareça só o lado emocional das pessoas, porque a música já mexe com o emocional das pessoas, mas a unção e a adoração é algo além disso. Espiritual. É o espiritual, é algo que vai marcar, algo que vai deixar marcas no lugar, tanto físico como no espiritual da pessoa. Então, esse testemunho desse hoje que é pastor, para mim foi um dos mais fortes, mas tem tanta coisa que aconteceu, eu poderia ficar aqui horas e horas falando. Glória a Deus. Pastor, fala suas redes sociais. Ele vai começar um canal, né? Ele já tem um canal da igreja, mas ele disse que vai começar o canal. Ele tem música, ele tem muita coisa e vai ter muito conteúdo que vai chegar aí no canal que ele vai fazer, mas você já pode acompanhar pelo Instagram da igreja e, e quando for lançar, você fala para mim que eu também divulgo no meu canal. Amém. Glória a Deus. Fala aí suas redes sociais. Bom, você pode ir lá, seguir a gente no Instagram, Marcos R. Damascena, né? E também sobre a missão Santificai, né? MP_Santificai, né? Lá no Instagram. E você pode procurar também no YouTube, Missão Profética Santificai, e você já vai conhecer um pouquinho da gente lá. Tem mensagem lá, louvor, né? Tem louvor, tem mensagem, mas a gente vai repaginar tudo, né? A gente está criando uma nova identidade aí, visual, vamos investir um pouco nessa área aí. Então tem muita novidade vindo aí. Pastor, fale uma palavra, nós estamos terminando, agradeço. Pastor Marco, conheço acho que uns 30 anos, nós era novinho, né? Eu tinha até A gente cabelo. combinou que não era para você falar. Eu acabei falando. Aí, se quiser fazer a declaração final aí para o pessoal, eu agradeço, pastor, por você ter cedido esse tempo. Glória a Deus. Queria agradecer a Deus, né, louvar o Senhor por esse espaço aqui, agradecer ao pastor, né, Ariston Júnior, que há muito tempo a gente se conhece aí, e louvar o Senhor, dizer que você
que é músico, ou você que quer aprender música, você precisa, e se você quer fazer isso para Deus, você precisa ter um foco na palavra de Deus, tá? A gente poderia falar tantas coisas aqui, mas uma coisa principal que está faltando hoje é o foco na palavra de Deus, né? Então, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que orar mais, você tem que cumprir o ID do Senhor, que é pregar o evangelho. Então, o adorador, o músico, ele não vai ser simplesmente alguém que vai ficar lá na frente. Ele vai fazer outras coisas também nos seus bastidores. Ele precisa fazer isso. Então, o meu chamado é para que você não seja apenas um músico, não seja apenas um instrumentista, mas seja um adorador tempo integral, todos os dias, de segunda a segunda, não apenas no domingo. Deus abençoe e que você possa, que a gente possa viver um novo avivamento na área da adoração. Eu creio que o Senhor tem uma geração de adoradores, uma geração de novos adoradores chegando aí que vão fazer a diferença na igreja, vão fazer a diferença no mundo. Em nome de Jesus. Deus abençoe, eu profetizo sobre a sua vida que a partir desse podcast você vai ter uma análise maior, você que é músico, vai ter uma análise maior da sua vida, de como você está adorando, a quem você está adorando. Se está adorando a você mesmo, se está adorando o seu instrumento, se está adorando a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Quero que você compartilhe esse programa para algum levita, para alguém que vai na área da música, seja individual. Muitos músicos precisam ouvir e assistir esse programa. Então compartilhe e se não deu like, dê o like que ajuda o YouTube a divulgar nosso programa. Então que Deus abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai ativar muitos adoradores. O Ministério da Libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presa no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta. Link na descrição, vai durar pouco tempo.